Então, eu sou homem trans. Ele é homem cis. Nossa, me deu até um branco agora. Eu já expliquei isso tantas vezes. Depois de séculos de atraso, finalmente a diversidade sexual e de gênero está sendo tratada e discutida na mídia e apropriada pela comunicação das marcas. Mas será que isso é o suficiente? Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer uma coisa para você. Assina esse canal, dá like, porque eu já pedi e você não fez isso. Então tem que ficar com essa coisa chata de que nem mãe pedindo toda hora. Então faz isso, por favor, para dar uma força no canal. Esse é o La Madrid Talks e hoje eu vou conversar com Ariel Nobre, que é artista visual e é um dos fundadores da Pajubá. É uma empresa que presta consultoria sobre diversidade para as marcas. Tudo bem, Ariel? Bem-vindo. Tudo jóia. Então, a gente não tem muitos motivos para comemorar, né? Mas já é um começo, as marcas começando a se apropriar, a mostrar que existe a diversidade. Isso já é um avanço, né? Sim. Nós temos muito que caminhar, mas já temos muito o que comemorar. O fato das marcas olharem para nós, isso é um avanço. E é um avanço que veio da sociedade civil, mais especificamente dos movimentos sociais, que pauta a sociedade e que pautou a publicidade e a propaganda e a indústria da comunicação. Então, agora a gente está nesse momento de o olhar chegou até nós, mas a gente está questionando esse olhar. Mas o seu papel é justamente trazer esse protagonismo para a criação dessas campanhas. O protagonismo das pessoas trans não é uma coisa assim fácil de ser levada, como você leva um copo d'água para o cliente e fala que está o protagonismo transgênero. Na verdade, é uma disputa constante. Então, o meu papel ali é disputar e negociar cada vez mais protagonismo em forma de empregabilidade. E eu acho que é só assim que a gente vai questionando e mudando esse olhar tão viciado que o mercado tem sobre nós. Porque só os nossos corpos presentes, onde se constrói imagem e narrativa, pode mudar a imagem que a sociedade tem das pessoas trans. E assim a gente pode deixar de ser um tema de publicidade para ser, enfim, respeitado e pago como publicitário. Você é publicitário de formação também? Eu sou formada em comunicação, produção cultural. Na verdade, foi quando eu fiz minha transição de gênero, eu acabei caindo na publicidade. Você já chegou a vivenciar essas barreiras que são veladas no seu dia a dia, na sua carreira? Eu vivo isso todos os dias. Eu vivo quando eu sou sempre o único homem trans na reunião, eu vivo isso. Quando eu sou sempre o único homem trans nas filmagens, eu vivo isso. Quando eu sou sempre o único homem trans no meu ambiente de trabalho, eu vivo isso. E eu sempre vivo isso. Como esse olhar é viciado e superficial, o que a publicidade procura ainda em nós é que a gente fique apenas ali, enfeitando o ambiente para tornar esse ar diverso. Ou seja, não me veem como profissional e apenas como a minha transgeneridade. E além do mais, ainda tem uma questão de pensa em alguém que você quer ganhar o mesmo tanto. Essa pessoa é homem trans? Eu não tenho essa referência de uma pessoa trans ou de um homem trans que seja publicitário, que seja bem-sucedido, que seja rico, que seja poderoso. Isso faz muita diferença na nossa construção, nossa como profissional. É muito complexo isso. A transfobia no mercado publicitário, ela é capilar. Não é só quando o cliente me trata no feminino, é muito mais complexo. É o fato de que quando é um tema eu posso entrar, mas eu não posso falar, eu não posso disputar, né? Quem são as pessoas que escreveram todas as tags de junho, por exemplo? Eu duvido
que sejam a maioria pessoas trans, eu duvido. Se tiver uma, já é muito. Difícil. Acho difícil. Você falou muito, agora você falou de junho, que é o mês da visibilidade. Você acha que existe um apagão no resto do ano? Eu acho que existe apagão em todos os meses, inclusive em junho. E o que me irrita, na verdade, é que há vários anos se falam sobre nós. Então, a questão agora é quando que vão deixar a gente falar? Eu acho que nunca. Eu acho que a gente precisa ir disputando aos poucos. Porque quando deixarem, é porque, na verdade, é a gente que conquistou. Se falarem assim, a gente deixou, isso vai ser um discurso deles. Nós estamos aqui ocupando. E pelo que você está me falando, existe uma necessidade de um trabalho de base mesmo. Sim. Então, como que a gente faz para que não seja só uma moda passageira, agora está todo mundo falando, vamos falar, para realmente contratar na criação, na produção? Colocar essas pessoas em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão. As marcas querem, e as agências de publicidade, elas querem acabar com a LGBTfobia muitas vezes da porta para fora, ou querem acabar com a LGBTfobia da página do cliente para fora. Mas se a gente quer atingir, se a gente quer comunicar com essas pessoas ou com uma comunidade que é marginalizada, a gente tem que olhar para as nossas margens. Então, para as margens das agências e para a margem dessas marcas e se perguntar por que a indústria da comunicação é uma indústria tão hostil. Por que existe tanto machismo? Por que os cargos de decisão são sempre, a maioria das vezes, são masculinos e hoje talvez 100% cisgêneros? Eu queria pegar carona nesse assunto da empregabilidade e queria que você contasse para a gente o projeto que você tem, que é o Preciso Dizer Que Te Amo, que trata essa questão, né? Sim, o Preciso Dizer Que Te Amo é uma campanha de sensibilização contra o suicídio sistemático dos homens trans. O que aconteceu é que há 3 anos, quando eu mudei de nome e de gênero, ninguém me contratava mais e pensei em me matar. Mas antes eu senti necessidade de escrever minhas últimas palavras. E aí comecei a escrever Preciso Dizer Que Te Amo ao meu redor e desde então eu escrevo a frase Preciso Dizer Que Te Amo. E eu escrevo essa frase há 3 anos. Virou uma performance, o ato de escrever a frase, virou uma série fotográfica que eu fotografo onde passo e também virou um curta-metragem que eu fiz com o dinheiro da SP Cine, de um edital que eu ganhei, e vai estrear agora no final de agosto. Certa vez, em um presente distante, um homem trans, por não ter perspectiva de trabalho e afeto, decidiu se matar. Foi aí que ele começou a escrever uma mesma frase ao seu redor. Em verdade vos digo, ele precisava dizer suas últimas palavras. E agora eu fiquei curioso para saber um pouquinho desse curta que você fez. Sim. Curta-metragem Preciso Dizer Que Te Amo é uma reivindicação de alma. Não é sobre só o direito à vida, mas o direito à vida eterna, o direito a acesso a todos os paraísos, é pautar os corpos trans nos espaços do sagrado e nesses lugares que a gente pode se ver acima da humanidade. É sobre a representação de pessoas trans no sagrado. Nossa, que legal. Então você realmente é uma pessoa pioneira, não sei se pioneira, mas uma das pessoas pioneiras nesse sentido, né? De realmente assumir a produção, né? E não ser o objeto retratado. Sim, para mim é muito importante de não deixar com que as outras pessoas ganhem dinheiro e lucrem em cima da minha história, porque isso já acontece demais.
Então, hoje o meu ativismo é fazer com que eu e os meus, a gente não seja só um tema de campanha publicitária. Não, eu quero ser tratado e pago como publicitário. Eu não sou sequer inclusivista, ou seja, quem conjuga o verbo incluir é o mesmo homem, branco, cisgênero e heteronormativo que estava conjugando o verbo tolerar há 5 anos atrás. É muito difícil ainda que no Brasil as pessoas cisgêneras ainda não se sentem à vontade em estar no mesmo lugares que nós. E você sente que, apesar de todas as limitações da comunicação, dessa forma superficial, você sente um impacto na sociedade, no jeito que a sociedade lida com a questão? Eu acredito que a gente está, aos poucos, melhorando, caminhando, graças a muita violência, muita morte de caixão fechado, muito espancamento, muita facada, muito suicídio. Estamos caminhando, sim, mas está sendo muito caro. Inclusive, você que está assistindo, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. É isso, né? É isso. Mas não é só isso, não. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo e o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Isso também é importante dizer. Isso quer dizer que o Brasil... É hipócrita. É hipócrita. Mas isso quer dizer também que existe uma relação muito violenta e muito forte de atração e repulsão. E isso faz com que tenha, por exemplo, essa demanda de imagem que se tem hoje, né? Porque, e aí? Onde estão essas pessoas, né? Como elas vivem, como a gente está no mundo, por onde andam essas histórias? Então, também, a gente não... Parece que a gente não existe, não, a gente existe sim. E você tinha mencionado sobre suicídio. Sim. Existe alguma estatística também sobre isso? Os dados que a gente tem sobre a comunidade LGBT, no Brasil hoje, são lacunosos, assim como a maioria dos países. Então, é muito difícil. O que se sabe é que a primeira causa de morte é o assassinato e a segunda é o suicídio. Por isso que eu faço tanta pressão na indústria da comunicação e tento ligar essa responsabilidade de produzir outras imagens, imagens transafirmativas, imagens que possam mudar isso. E essas imagens só vão ser produzidas quando tiverem pessoas trans nos espaços de decisão, ganhando esse dinheiro da diversidade, porque o dinheiro da diversidade ainda está indo para os bolsos errados. O dinheiro da diversidade precisa ir para onde precisa ir, que é para as comunidades historicamente marginalizadas. Você falou sobre referência, as pessoas trans não terem referência, mas você é uma referência e está se tornando cada vez mais. Como é isso? Qual é essa responsabilidade que você tem? Ser referência, ser homem trans, saber ler, ter grana para pagar o aluguel, são privilégios enormes. E é uma responsabilidade enorme, porque quanto mais eu avanço no meu ativismo, quanto mais eu avanço no mercado publicitário, quanto mais eu avanço no mercado da arte, maior é a minha responsabilidade representativa, ou seja, ainda mais chance de eu ser o único homem trans e cada vez maior a distância que eu tenho também dos meus irmãos. É uma situação, às vezes, difícil de lidar, mas é maravilhoso também, apesar da responsabilidade enorme, é incrível também sentir esses laços. O importante para mim é sentir os laços de afeto, porque eu dependo deles. Que bonito isso. Vamos torcer para que mais histórias sejam contadas e protagonizadas desde a concepção por pessoas trans, que é tão necessário, né? Super.
Bom, a gente está finalizando. Eu queria pedir para você dar um recado para pessoas trans que estejam te assistindo e se inspirando com o seu protagonismo. E aí, se quiser dar um recado também para as pessoas do mercado de comunicação para contratar, Tá bom. fica à vontade, o espaço é seu. Eu quero dar um recado a todos os homens trans, pessoas trans, trabalhadoras e trabalhadores do mercado da publicidade e da comunicação. Não se iludam quando são escolhidos. Nós precisamos cooperar para escolher, para nós contarmos a nossa história e não deixar eles contarem a nossa história. Se você é um trabalhador cis, empregador da indústria da comunicação, contrate pessoas trans. Contratando a gente de forma sistemática é um passaporte para uma mudança muito bonita de dentro para fora. Uma mudança que não quer dizer só protagonismo das pessoas trans. Isso quer dizer que no futuro a gente questionar o gênero que nos foi assinalado ao nascer não seja um crime, e sim um direito. Muito bonito, não tem nem o que falar depois disso, mas eu quero fazer um convite para você que é uma pessoa trans e que trabalha na criação ou quer trabalhar na criação de uma agência. A gente está a gente lançou um projeto que chama La Madre Shorts, que a gente quer que vocês mandem roteiros e a gente vai filmar um roteiro que a gente escolha e que a gente possa fazer. Então, se você tiver uma história legal que conte a sua verdade, manda pra gente que a gente vai ler com o maior carinho e se a gente conseguir, a gente vai produzir. Que bom. Ariel, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente esclarecedor esse papo, muito importante. Quero que você volte mais vezes e conte suas novidades e, de preferência, que a gente comemore notícias boas relacionadas É nóis. a esse universo. Valeu. Arrasou.